traz a luz para o caos, ele traz a presença de Deus para o vazio. E quando se traz para o caos, para o vazio, a presença e a luz de Deus, o que acontece? As coisas começam a acontecer. A partir daqui, meus irmãos, começa a criação. A partir daqui começa Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que eu falei para você foi o que aconteceu antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então o Messias é esse que traz a existência, que traz a presença divina de Deus para essa existência onde havia um caos. E quando ele traz, as coisas começam a acontecer. Então, 10 emanações de Deus estão sobre o Messias. É como se fosse 10 raios de luz sobre o Messias, sobre essa existência. Eu vou citar aqui as 10. Uma delas é coroa, entendimento, sabedoria, beleza, força, misericórdia, fundação, esplendor, vitória e reino. São 10 emanações que compõem o corpo místico do Mashiach. Através dessas emanações, as coisas começam a ser criadas. Ou seja, através do Messias, todas as coisas são criadas. E é o que Paulo fala. Por que você acha que Paulo vai falar que através dele, está falando do Messias, foi através dele, por meio dele e para ele? Meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus não pode vir a essa realidade. Se eu falar que Deus não pode, então Deus é limitado. Mas se ele vir para cá, acabou essa nossa existência. Vocês estão entendendo o tamanho do nosso Deus? Vocês estão começando a entender o tamanho do problema de vocês em relação ao tamanho de Deus? Não é nada. Não é nada. Então, o Messias, através do Messias, por meio do Messias e para o Messias, todas as coisas foram criadas. Agora você vai entender porque ele veio para redimir a humanidade. Deus não mandou um arcanjo, não mandou um serafim, não mandou Miguel, nenhum desses anjos. Mas o Messias veio para essa existência, para fazer a redenção não só do homem, mas também da criação. Porque a partir de Adão cai e Adão traz uma maldição sobre a terra. Os animais são afetados pela maldição do pecado. A terra é amaldiçoada porque sangue inocente foi derramado. Então, olha só, 10 nós chamamos em hebraico sefirot, ou emanações. São 10 emanações que estão sobre o Messias, para que tudo possa ser criado. E o Messias é o único que consegue sair dessa realidade e entrar na realidade de Deus. Vocês estão entendendo o tamanho do nosso Messias? Ninguém conseguiria suportar, nem anjo, nem serafim, nem querubim. Os anjos que estão mais perto, vamos dizer assim, desse limite, são os serafins, que estão muito próximos. Mesmo assim eles têm que tampar os olhos, senão eles são fulminados. Mas o Messias tem acesso direto. É por isso que ele é o nosso mediador. Ele é aquele que traz vida para o caos. É ele que traz a substância divina para a criação. Então, 10 sefirot, 10 emanações de Deus estão sobre o Messias. E o número 10 ele é muito enigmático. Por exemplo, são 10 mandamentos que Deus deu para o povo de Israel. São 10 testes que Abraão passa. Você sabia disso? Deus, está escrito na Torá, na palavra de Deus, e Deus testou Abraão por 10 vezes. Deus foi testando gradativamente. 1,
2, 3. Quando chegou na última, foi o teste mais difícil. Deus falou: leva o teu filho, teu único a quem amas, e sacrifica no Monte Moriá. E quando ele fecha o 10º teste, ele está sendo aprovado por Deus. E ele, a partir dali, tem méritos para ser o pai de muitas nações. Então são 10 mandamentos, são 10 provas que Abraão passa. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é algo muito profético. São 10 homens, segundo Zacarias, capítulo 8, versículo 23, se você quiser anotar. Zacarias 8, 23. São 10 homens, está escrito na sua Bíblia, que seguram na orla de um judeu e dizem: nos ensine sobre o seu Deus, porque agora sabemos que Ele está convosco. No original, essa orla é tzitzit, são os cordões que nós usamos nas roupas. Geralmente eu uso quando vou na sinagoga, eu uso esses cordões, porque eles simbolizam o que? Aqueles cordões? Os mandamentos de Deus. O que são os mandamentos de Deus? É a vontade do Eterno, são as instruções do Eterno. E se o Eterno falou, logo devemos obedecer, logo devemos estudar, entender e obedecer ao Eterno. Então são 10 homens que pegam na orla de um judeu. São 10 dias entre o Ano Novo Judaico e Yom Kippur. São 10 dias, são chamados 10 dias temíveis. 10 dias em que o homem se prepara para o dia do juízo. Abraão, quando está intercedendo por Ló, Abraão fala: Senhor, não destrua a cidade. Se tivesse 50, tu destruiria? Não, 40. Quando Abraão chega em 10, Deus fala: se tiver 10 homens justos, eu não vou destruir aquela cidade. E Abraão não continua a sua conta, porque ele sabia que numa cidade onde tem pelo menos 10 pessoas justas, aquela cidade não será destruída. Então, cidades que são devastadas, meus irmãos, por terremotos, por abalos que acabam com uma cidade inteira, é porque não tinha 10 justos ali. E a terra clamou. São 10 irmãos de José que descem para o Egito para buscar comida para a família de Jacó. São 10. São 10 jumentas que Saul vai à procura, e nessa procura se encontra com Samuel e acaba se tornando o novo rei de Israel. São 10 dracmas que uma mulher tem na sua casa e uma é perdida. São 10 virgens que estão se preparando para o encontro do noivo. Por que 10? Porque 10 são as emanações que vieram de Deus para essa realidade. A árvore da vida, segundo os nossos sábios, tinha 10 raízes. Quando Deus vai fazer a criação, como que Deus vai criar? Depois que aconteceu tudo isso, criou o vazio, o caos, se ausentou da criação, enviou o Messias trazendo luz de Deus, e começa a criação. Qual é o relato da criação? Deus vai criar, está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e disse Deus. Por 10 vezes está escrito: e disse Deus. São 10. Então, 10 são as emanações que fizeram parte de toda a criação dessa realidade. Abra a Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 1, verso 26. Agora você vai começar a entender algumas coisas. Gênesis capítulo 1, verso 26. Está escrito assim na eterna palavra de Deus:
Então Deus falou, e disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, esse versículo é um versículo muito profundo. Com quem que Deus estava falando? Se foi através do Messias, se foi por intermédio do Messias e para o Messias, com quem que Deus estava falando aqui? Com o próprio Messias. Como que o Messias é conhecido na tradição judaica? Nós vamos entender como esse Messias, antes da criação do primeiro homem, Adão, ele foi conhecido, nos mundos superiores. Olha só. Então, essa misteriosa palavra façamos, está falando, Deus está dizendo ao Messias: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E os nossos sábios vão dizer que o Messias veio para esse mundo para trazer a luz, para trazer a criação, criar, fazer conhecido o Eterno, e também para expressar a sabedoria do Santo, bendito seja Ele, o Eterno Deus Todo-Poderoso. O Messias veio expressar um pouquinho da sabedoria de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Aliás, já está aberta. Vamos abrir em Provérbios 8:22. Então o Messias veio trazer a sabedoria de Deus para esse mundo. Provérbios 8:22, escrito pelo rei Salomão. Provérbios 8:22. Olha o que diz: o Eterno me criou no princípio dos seus trabalhos. Qual foi o princípio do trabalho de Deus? Criar o nada, o vazio, para que a criação pudesse existir, porque Deus preenche tudo. Nós precisamos esvaziar esse copo para que possamos colocar outro elemento aqui dentro. Então, olha só, o Eterno me criou no princípio dos seus trabalhos. Desde então, está falando de Messias, do Messias, desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungido. Ungido é o que é? Messias. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerado, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui criado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava os horizontes sobre a face do abismo, estava eu. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassem o seu mandado, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me do seu prazer com os filhos dos homens. Olha só, meus irmãos, é muito forte isso. O Messias sendo um com o Eterno, se regozijando com o Eterno, sendo o agente principal da criação, trazendo para esse mundo a sabedoria do infinito, a sabedoria de Deus. Então, essa frase que nós lemos em Gênesis diz: então Deus falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagine, o Messias o arquiteto, Deus o chefe.
né? O dono contratou um arquiteto. O arquiteto é muito bom. O arquiteto é top. Então, o Eterno, eu quero que tu faça assim. E o Messias foi criando com aquela luz que vinha do próprio Eterno. Foram criando. Criou-se os céus, criou-se a terra, criou-se a relva, separou águas de cima, apareceu a porção seca, criou o sol, a lua e as estrelas. Imagine, meus irmãos, a obra-prima desse grande arquiteto. Coisa maravilhosa. Oscar Niemeyer ficaria no chinelo. Fica no chinelo, né? Então foi criando, foi colorindo o céu, foi criando os animais aquáticos, terrestres, os que voam. Imagine, meus irmãos, nada é simples nesse mundo. Qualquer mato que nasce nos cantos aqui é muito complexo. Qualquer fruta, ela tem a mesma complexidade genética que o ser humano. Tudo é complexo, nada é simples na criação, nada. Fora a criação invisível aos nossos olhos, os átomos, os seres que nós não vemos. Então nada é complexo. Então o arquiteto foi criando. Dizem os nossos sábios que perto da sexta-feira, perto do sexto dia de criação, aliás, no quinto dia, como nasceu no coração do Eterno o desejo dele ter uma criação, ter algo, né? Uma criação, seres, animais, plantas, elementos dos mais diferentes que nós possamos imaginar. No coração do Messias surgiu também um desejo, surgiu também uma vontade. Que vontade é essa? A mesma vontade que nasceu no coração de Adão. Adão sentiu-se, né? Ele sentiu no seu coração que deveria ter alguém parecido com ele. Quando Adão foi criado, lembra? Não foi criado Eva, foi criado Adão. Mas Deus viu no coração de Adão que ele desejava alguém parecido com ele. Ele via os animais, ele via lá o elefante com a elefanta, ele via lá o cachorrinho com a cachorrinha e falou: tem alguma coisa que não está certo aqui. Está todo mundo em par aqui. Aí Deus falou: vou te arrumar um problema então. Aí Deus criou. É um problema bom, né, meus irmãos? Eu sempre digo para minha esposa, né? Você não é livro de matemática, mas você é um problema que eu quero resolver. Uma cantada meio fraca, mas né, que vale a intenção. Então, né, no coração do Messias, perto do quinto dia, criou-se, nasceu um desejo também de ter alguém parecido com ele. Olha só. Então na quinta-feira Deus foi criando todas as coisas. Na quinta-feira criou-se os animais. E no sexto dia o homem foi criado porque houve um desejo no coração do Messias de ter alguém parecido com ele. Então, logo, Adão não é somente a imagem da terra. Como eu falei quinta-feira passada, ele não poderia ser a imagem de Deus porque Deus não tem uma imagem. Deus é infinito. Nós falamos, né, que a Bíblia diz que as mãos do Eterno não estão encolhidas para que não possa alcançar, os olhos do Eterno percorrem toda a terra, mas é uma linguagem humana. Deus não tem face, Deus não tem boca, Deus é infinito, meus irmãos. Mas o Messias tem. Então o Messias teve esse desejo. Então Adão é a imagem não só da terra, mas é a imagem do Messias. É por isso que é o Messias que vem resgatar o homem. Porque nós somos parecidos não com os anjos, mas somos parecidos com o nosso Messias. E olha que coisa interessante, meus irmãos. E Adão
era parecido com o Messias. Como que Adão era parecido com o Messias? Quando Adão foi criado, se o Messias ele tem a luz do Criador, então Adão também teria uma grande luz. Então os nossos sábios vão dizer que quando Adão foi criado, ele não tinha nem roupas, mas uma luz cobria o seu corpo. Uma luz muito parecida com o do Messias. Agora imagine, meus irmãos, os anjos já haviam sido criados nesse meio tempo. Imagine, os nossos sábios dizem que os anjos, quando viram Deus, e o Messias vindo pessoalmente criar esse ser do barro e soprar nele o fôlego divino, o fôlego de vida. Então os anjos viram aquele ser. Os anjos não sabiam como se comportar na frente desse homem, Adão. Não sabia se ajoelhava perante Adão. Eles ficaram confusos, porque ele se parecia muito com o Messias. Um esplendor havia sobre Adão e Eva. Os nossos sábios vão dizer que quando os animais no jardim do Éden passavam por Adão e Eva, os animais de tamanha glória, de tamanho resplendor, de tamanha luz que havia sobre Adão e Eva, os animais não ousavam nem olhar na face de Adão, porque se confundiam com a face de Deus. Um brilho muito grande. E nós sabemos que depois da queda, aquela glória, e eles se viram nus. Eles se viram sem a glória, sem o esplendor do Messias, sem o esplendor de Deus. E a partir dali eles tiveram que se esconder. A partir dali nem os animais começaram a respeitar eles. Os animais começariam a avançar sobre eles, e eles teriam que correr, eles teriam que se afugentar, eles teriam muito medo dos grandes animais, porque a glória saiu. E não é assim, meus irmãos. Quando nós viemos para Deus, eu lembro, eu com 13 anos, quando me converti, me voltei para os caminhos do Eterno, eu andava com o peito estufado, na minha mente, se eu partir hoje, eu estou com o Eterno. Mas lá pelos 16 anos, a idade meio da rebeldia, saí dos caminhos do Eterno. E como que eu andava? Com medo. Medo que me acontecesse algo. Medo que um carro me atropelasse. Medo que um bandido viesse e me assaltasse. Veio um temor, um terror sobre mim, porque a glória de Deus saiu. A presença de Deus saiu da minha vida. Mas graças a Deus, e graças à oração de uma mãe, o Eterno me trouxe de volta para os seus caminhos. Glória a Deus. Baruch Hashem. Quero ficar assim até os últimos dias da minha vida. Não quero perder essa luz. Não quero perder esse esplendor, essa misericórdia de Deus, essa certeza que não importa o que acontecer nesse mundo, nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos que temos uma esperança que não vem dos homens. O salmista diz que falás ao cavalo, que não fique na dependência dos príncipes ou dos filhos dos homens, porque deles não vem o seu auxílio, mas o seu auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. O cavalo é forte, é preparado para a batalha, mas somente o Eterno pode livrar a tua alma, somente o Eterno pode te guardar. Então, meus irmãos, imagina Adão quando perde aquela glória, aquela luz, ele fica com medo. E o que Deus faz? O que Deus faz? Deus não acusa Adão. Deus não aponta o dedo para Adão. Deus chama ele para uma conversa, para que ele se arrependa. E ele se arrepende. Então, quando Deus chama ele, o que Deus faz? Deus cobre a sua nudez. O que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Lembra de Noé? Noé, quando, depois que saiu da arca, estava meio com depressão, tomou vinho exageradamente, perdeu o sentido, acabou ficando sem roupa,
E ali um dos seus filhos vê ele naquela situação, ri dele, zomba, mas 2 dos seus filhos vieram descostas e cobriram a nudez do pai. E esses 2 filhos foram bem-aventurados. O que isso quer dizer, meus irmãos? Todos nós erramos, todos nós falhamos. Em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa caminhada, nós falhamos, nós erramos. E nós, como servos de Deus, e nós, como filhos de Deus, não devemos sair gritando para os 4 ventos que aquele irmão caiu, que aquele irmão pecou, que aquele irmão se desviou. Mas devemos cobrir a nudez. Devemos buscar essas pessoas para cobrir o seu pecado, para trazer de volta para o reino de Deus. Isso é cobrir a nudez. Se compadecer dos que caem, se compadecer daqueles que pecam, porque eles precisam ser resgatados. Então, Deus faz exatamente a mesma coisa, cobre a nudez. Nudez é símbolo de pecado. Então, cobriu a nudez. Eles passaram ainda o 7º dia, o sábado, no jardim, e depois foram expulsos. Então, meus irmãos, o tema de hoje é a formação do universo. Então, quando Deus está criando o universo, Deus, segundo a tradição judaica, através do Messias, criou 4 mundos. 4 mundos. O primeiro mundo, que é o mundo mais próximo de Deus, é chamado de o mundo da emanação. Porque a luz é muito violenta, no bom sentido. A luz é muito forte. Esse é o mundo chamado de Atzilut. Esse mundo, na tradição judaica, é o mundo onde somente o Messias consegue estar. Porque tem muita luz nessa parte da criação. É muita luz. O segundo mundo, e agora está descendo, está se distanciando de Deus. O segundo mundo é chamado mundo da criação, ou em hebraico, Beriá, que é o mundo dos anjos, o mundo dos arcanjos, o mundo dos serafins, o mundo dos seres angelicais. Isso nós podemos ver o profeta Ezequiel tendo essa visão. O profeta Ezequiel não foi nesse mundo, mas ele viu esse mundo, viu serafins. Nesse mundo também está o trono de Deus. Ezequiel capítulo 1 vê um trono. Esse trono em língua hebraica é Merkavá, carruagem, porque esse trono tem rodas. E essas rodas no judaísmo são seres chamados ofanins. São seres que carregam o trono, carregam a carruagem. Ela é uma carruagem. É o mesmo mundo em que Isaías, no capítulo 6 do seu livro, olha e vê serafins, voando sobre o trono, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É o segundo mundo. O terceiro mundo é chamado mundo da formação, em língua hebraica, Yetzirah. Que mundo é esse? É o mundo invisível mais próximo do nosso mundo. E esse mundo é a fonte de sustentação do nosso mundo. É através desse mundo que traz sustentação para o nosso mundo. Esse é o terceiro mundo. Nesse mundo estão as leis das físicas, estão as leis da matemática, as leis da lógica. São leis que o Eterno estabeleceu. E o quarto mundo, que é o nosso mundo, é chamado o mundo da ação. O mundo onde as coisas acontecem. O mundo onde as coisas acontecem. Por exemplo, meus irmãos, quando Yeshua falou assim: se alguém olhar para uma mulher de maneira impura, ele já adulterou. Mas como que ele adulterou se ele não trouxe a existência esse pecado? Porque esse pecado foi concebido no mundo invisível. Ele só não foi trazido no mundo da ação. Ação é prática.
Então, é o que Tiago diz, que o pecado, primeiramente, o que é? Ele é concebido na mente, no pensamento, o mundo paralelo ao nosso, o mundo não é o mundo da ação, mas é o mundo dos pensamentos, mas depois ele é concebido e trazido à luz. Só se traz à luz as coisas nesse mundo. Nesse mundo que nós vivemos, irmãos, é o mundo em que as coisas acontecem. É por isso que Paulo vai falar que nós estamos como espetáculo ao mundo. Ali no grego, cosmos, ou mundos. Paulo sabia do que ele estava falando. Paulo falou o seguinte: dos 4 mundos existentes, o nosso mundo é o mundo onde as coisas acontecem na prática. É o mundo onde as coisas se realizam. E nós estamos aqui como espetáculo, ou seja, todos os outros mundos estão olhando para nós. É por isso que esse mundo é um mundo muito importante. É o mundo mais distante da luz, é o mais escuro, é o que está mais em trevas, mas ele é o mais denso, ele é o material, ele é o mundo onde as coisas acontecem. Então, tudo isso Deus fez através do Messias. Por gentileza, abra em Colossenses 1, verso 15. Olha só a grandeza do nosso Messias. Colossenses 1, verso 15. Olha o milagre de Yeshua. Quando Yeshua vem para essa terra, meus irmãos, e se torna homem, foi um grande milagre. Imagine a grande luz de Yeshua e ele passando pelos 4 mundos. Passou pelo mundo da emanação, o mundo onde só ele consegue ter acesso, que é uma luz muito intensa. Passou pelo mundo dos anjos, pelo mundo dos pensamentos, do invisível, e chegou até esse mundo. Como que ele chega nesse mundo? De maneira densa. Ele tem um corpo, ele nasce como um homem, 9 meses, ele é concebido, e aqui as coisas vão acontecer através da sua vida. Uma redenção universal, uma redenção que vai envolver os 4 mundos. Ele vem aqui nessa terra e se torna homem e vive como um de nós. Então, Colossenses 1, 15, 18 diz: ele, que é o Messias, né, é imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só, o que Paulo está falando? Que Deus é? Como que Deus invisível vai ter uma imagem? A imagem do Deus invisível, quem é? O Messias. O que é imagem? Projeção. Ele é a projeção do Deus invisível. Então o Messias é a imagem, é o reflexo, é a projeção do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado através dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça, o líder do corpo, da congregação do Eterno. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Olha só, meus irmãos. Então, na tradição judaica, o Messias é conhecido como Adão Kadmon, ou Adão o primordial.
O Adão que foi criado na sexta-feira, ele é conhecido como Adão Rishon em hebraico. O que é Adão Rishon? Adão, o primeiro. Mas antes de Adão primeiro, existe o Adão primordial. Antes do primeiro Adão. Porque Adão foi uma fotocópia do Adão primordial, ou seja, o Messias, que no judaísmo nós entendemos como Adão Kadmon, o homem primordial, o princípio da criação, que Paulo acabou de falar aqui. Ele é o primogênito de toda a criação. Então, esse Adão Kadmon, Paulo ainda vai dizer o seguinte, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por que ele é o mediador entre Deus e os homens? É somente ele que consegue trazer a luz do Criador. Os serafins não conseguem, os querubins não conseguem, nenhum outro ser, meus irmãos, que existe, que nós conhecemos ou que nós não conhecemos, consegue trazer a luz do Criador, porque é um lugar inacessível para criaturas. Mas somente o Messias consegue atingir essas regiões. Ele consegue, João diz, ele é o único que consegue ver o Pai e permanecer vivo. É ele que traz essa grande luz, é ele que diz, eu sou a luz do mundo. Ani or Olam, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas, mas terá a vida eterna. Então ele é esse homem primordial. Ele é esse homem que, por causa dele foi criadas as coisas, mas por meio dele também virá a redenção. Porque ele é o começo e o fim. É através do Messias que a redenção vem. É através do Messias que algo miraculoso vai acontecer, meus irmãos. Sabe o que vai acontecer no final dos tempos? Os homens conseguiam olhar para Yeshua e permanecer vivos, sabe por quê? Porque ele se submeteu a esse mundo, o mundo material, o mundo da ação. Porque ele precisava fazer um trabalho para o eterno, o trabalho da redenção. Então, quando ele vem para esse mundo, ele faz esse trabalho, ele conclui o seu trabalho, ele diz, tudo está consumado. Essa frase ele não pode dizer no mundo de Asiá, nem no mundo de Beriá, nem em absoluto, mas ele tem que dizer essa frase e tem que fazer essas coisas no mundo da ação, no mundo onde as coisas acontecem. Então, ele fazendo tudo o que ele fez, ensinou, orientou os seus discípulos,